Imagine o silêncio absoluto do espaço, a escuridão primordial que engole a luz das estrelas, e a Terra, um mármore azul e vibrante, flutuando abaixo. Agora, imagine estar lá, não por escolha, mas por um erro minúsculo, um desvio de rota de apenas um segundo que o arremessou para além dos limites conhecidos. Sem cápsula de resgate, sem combustível para retornar. Apenas você e uma máquina frágil, transformando-se em um projétil incandescente rumo à aniquilação. Esta não é uma ficção científica, mas a aterrorizante realidade de um piloto que, por um capricho do destino, cruzou a fronteira do espaço e teve que lutar contra o próprio inferno para voltar. A história da exploração espacial é um mosaico de triunfos e tragédias, de audácia e desespero, onde a linha entre o heroísmo e a imprudência muitas vezes se desfaz. Por trás das narrativas gloriosas de astronautas e missões icônicas, existe um submundo de riscos calculados, de erros imprevistos e de sacrifícios silenciosos que moldaram o caminho da humanidade para as estrelas. É nesse cenário de contrastes que se insere uma das histórias mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, fascinantes da era espacial. Um evento que desafiou a lógica e a própria natureza da exploração. Em 1963, nos céus da Terra, um avião que não era bem um avião, o X-15, não apenas tocou a borda do espaço, mas o fez de uma maneira que ninguém esperava. Por um acidente quase imperceptível, não se tratava de uma missão orbital cuidadosamente planejada, nem de um voo deliberado para cruzar a linha de Kármán. O limiar oficialmente reconhecido do espaço foi um desvio de rota, uma fração de segundo de ignição a mais, um ângulo de subida ligeiramente alterado, que reescreveu o destino de um homem e a compreensão humana sobre os limites da atmosfera. Este é o relato de uma odisseia não intencional, uma jornada forçada para além do véu azul da Terra, onde a linha tênue entre o triunfo e a tragédia se desfez em meio ao vácuo gélido. É a história de um piloto que, por um capricho do destino, foi arremessado para a escuridão cósmica, revelando a fragilidade da vida humana diante da imensidão e a audácia de uma era obcecada por alcançar o inatingível, custe o que custar. Prepare-se para desvendar os segredos de um voo que desafiou a morte e as convenções. Um evento que, até hoje, ecoa como um lembrete sombrio dos perigos ocultos. Na busca incessante pelo desconhecido, mergulharemos nas profundezas da engenharia, da psicologia humana, sob pressão extrema e das políticas da Guerra Fria que impulsionaram tais feitos. Vamos explorar não apenas o que aconteceu, mas o porquê e as consequências duradouras de um momento em que a humanidade, por um breve e aterrorizante instante, se viu à deriva na fronteira final, dentro de uma máquina que não foi feita para estar lá. Para compreender a magnitude do que ocorreu naquele voo de 1963, é preciso recuar no tempo, até o auge da Guerra Fria, um período onde a paranoia e a ambição moldavam cada avanço tecnológico e cada decisão estratégica. Era uma era de sombras e segredos, onde a corrida armamentista se estendia para além da terra e do mar, alcançando os céus e, inevitavelmente, o espaço. Estados Unidos e União Soviética travavam uma batalha silenciosa, mas feroz, pela supremacia em todos os domínios, e a capacidade de dominar o espaço aéreo e o vácuo cósmico representava o ápice desse poder. Cada centímetro de altitude conquistado, cada quilômetro por hora a mais de velocidade, representava não apenas prestígio científico ou engenharia superior, mas uma vantagem estratégica crucial. Quem subisse mais alto, mais rápido e com mais tecnologia, ganhava mais do que reconhecimento. Ganhava poder geopolítico, a capacidade de projetar influência e, em última instância, de intimidar. A exploração espacial, nesse contexto, era uma extensão da guerra, travada não com balas, mas com foguetes e satélites. Foi nesse caldeirão de tensões e aspirações que a Força Aérea Americana e a recém-criada NASA uniram forças para conceber o X-15, um projeto que desafiava a própria definição de aeronave. Ele não era um avião comum, nem se parecia com era uma quimera metálica. Um tubo com asas diminutas, um nariz afiado e um motor que berrava como um foguete, projetado para voar onde nenhum outro aparelho havia ousado.
À beira do espaço, sua concepção era um testemunho da audácia humana. Uma máquina nascida da necessidade de desbravar o desconhecido, mesmo que isso significasse flertar constantemente com o abismo. O X-15 era, em essência, uma ponte entre a aviação e a astronáutica, um laboratório voador destinado a coletar dados vitais sobre o voo hipersônico e a reentrada atmosférica. Sua missão era desvendar os mistérios das altas altitudes e velocidades extremas, preparando o terreno para as futuras missões tripuladas ao espaço. Cada voo era um passo em direção ao desconhecido, uma aposta arriscada na fronteira da tecnologia e da resistência humana. O X-15 não era apenas uma máquina, era um laboratório voador, uma ponta de lança na corrida para desvendar os mistérios do voo hipersônico e da reentrada atmosférica. Sua arquitetura era tão radical quanto sua missão, desafiando as convenções da aviação da época. A mais notável de suas peculiaridades era a forma como ele iniciava seus voos. Ele não decolava do chão como um avião convencional. Em vez disso, o X-15 era preso sob a asa de um bombardeiro, B-52 modificado, carinhosamente apelidado de Avião-Mãe. Este gigante dos céus, originalmente projetado para carregar bombas na guerra, elevava o X-15 a uma altitude de aproximadamente 13.000 metros. Lá no alto, longe da densidade da atmosfera inferior, o X-15 era solto, como uma flecha pronta para ser disparada, iniciando sua jornada rumo ao desconhecido. Seu motor, uma verdadeira besta propulsora, consumia quase 7 toneladas de combustível em meros 83 segundos de ignição. Essa explosão controlada de energia impulsionava o X-15 a velocidades que desafiavam a compreensão humana, atingindo impressionantes 7.273 km por hora, 6 vezes a velocidade do som. Era tão rápido que, teoricamente, poderia cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta em menos de 15 minutos. Cada voo do X-15 era um experimento de alto risco, uma incursão controlada no limiar do que era possível. A aeronave era equipada com uma miríade de sensores, testando materiais resistentes ao calor extremo da reentrada, equipamentos de navegação e sistemas de controle em velocidades hipersônicas. Tudo o que a NASA precisava entender antes de mandar humanos ao espaço de verdade, com as missões Mercury, Gemini e, posteriormente, Apollo, era testado ali, naquele tubo metálico com asas. Mas toda essa engenharia de ponta, toda essa audácia tecnológica, seria inútil sem um elemento humano capaz de domar essa fera. E esse homem era Joe Walker. Mais do que um piloto, Walker era um explorador, um testador de limites com nervos de aço, que já havia levado o X-15 a altitudes e velocidades que nenhum outro piloto havia alcançado naquela época. O dia 19 de julho de 1963 amanheceu como mais um dia de rotina para Joe Walker. No papel, o voo número 90 do programa X-15 prometia ser mais um teste metódico, com objetivos claros e bem definidos. A missão era subir até 106 quilômetros de altitude, liberar um balão atmosférico para a coleta de dados, testar 2 sensores, um ultravioleta e outro infravermelho, e, finalmente, retornar à base. Cada detalhe, cada segundo da missão havia sido meticulosamente planejado e ensaiado. No entanto, a precisão no X-15 era uma faca de 2 gumes. Em um ambiente onde os limites da física eram constantemente testados, a menor variação podia ter consequências monumentais. E foi exatamente isso que aconteceu. Um erro quase imperceptível, uma falha minúscula na execução de um plano que parecia perfeito, alterou o curso da história. O motor queimou por apenas 1 segundo a mais do que o planejado, e o ângulo da subida ficou meio grau mais inclinado do que o ideal. Só isso. Mas no X-15, só isso é o suficiente para mudar tudo. Essa fração de tempo e espaço, esse pequeno desvio da rota predeterminada, foi o catalisador de um evento extraordinário. Por causa desse pequeno erro, Walker ultrapassou os 100 km de altitude, cruzando a famosa linha de Kármán, o ponto considerado por muitos como o começo oficial do espaço. Sem querer, sem planejar,
Joe Walker havia se tornado o primeiro civil americano a ir ao espaço. E o mais incrível, ele nem sabia disso no momento. Mas a verdadeira provação de Joe Walker não foi alcançar o espaço. Foi a luta desesperada e solitária para retornar. Lá em cima, a 108 quilômetros de altitude, flutuando em microgravidade, ele testemunhou a Terra como poucos. Um orbe azul vibrante contra o vazio absoluto e escuro do cosmos. Um espetáculo de beleza indescritível, de uma serenidade que contrastava brutalmente com o perigo iminente. O silêncio, antes majestoso e inspirador, transformou-se em um presságio, um lembrete gélido de sua vulnerabilidade. Sem combustível, sem motor, o X-15 era agora um projétil inerte, uma pedra lançada de volta à atmosfera a mais de 7.000 km por hora. A reentrada era o verdadeiro inferno. Um teste final e brutal da engenharia e da resiliência humana. Não havia margem para erro. Se o ângulo de entrada fosse minimamente errado, muito íngreme, e a aeronave se desintegraria em uma bola de fogo incandescente, transformando o piloto em cinzas, muito raso, e ricochetearia de volta ao espaço, condenando-o a uma morte lenta e gélida, à deriva no vazio eterno. Com uma precisão quase sobrenatural, Joe Walker acionou os pequenos propulsores do Sistema de Controle de Reação, RCS, jatos minúsculos que permitiam manobrar a aeronave no vácuo para alinhar o X-15 para a reentrada. Cada pulso era calculado, cada ajuste vital. A 29 quilômetros de altitude, ele executou uma manobra de altíssima força, G, uma manobra brutal que esmagou seu corpo contra o assento, multiplicando seu peso por 7. Era uma tortura física, mas necessária para estabilizar o voo e evitar a desintegração. A partir dali, a 21 quilômetros de altitude, o X-15 começou a planar, sem motor, sem sistemas automáticos. Era apenas ele, o manche e a física brutal da reentrada trabalhando a favor da gravidade. Ele não estava apenas pilotando, estava domando o fogo, esculpindo seu caminho de volta à vida, centímetro por centímetro, através de uma atmosfera que tentava rasgá-lo em pedaços. A cada segundo, a temperatura externa subia, a pressão aumentava, e a vida de Walker pendia por um fio. A saga de Joe Walker e o S-15 é mais do que uma história de superação individual. É um espelho sombrio da incessante busca humana por transcender limites, mesmo quando esses limites nos empurram para a beira do abismo. Ela nos lembra que, por trás de cada avanço tecnológico, de cada conquista que celebramos, existe uma camada de risco incalculável, de incerteza e, por vezes, de tragédia silenciosa. O X-15, um laboratório voador que tocou o espaço por acidente, pavimentou o caminho para a exploração espacial, mas também cobrou seu preço. O programa X-15, com seus 199 voos entre 1959 e 1968, foi um campo de testes brutal, mas essencial. Além de Walker, outros 5 pilotos chegaram ou ultrapassaram a linha de Kármán, todos pousando em segurança, exceto um. Em 15 de novembro de 1967, o tenente Michael J. Adams atingiu 81 quilômetros de altitude, mas perdeu o controle de seu X-15 durante a reentrada. A aeronave começou a girar descontroladamente e, sob forças aerodinâmicas brutais, acabou se despedaçando no ar. Adams não conseguiu se ejetar a tempo e perdeu a vida, tornando-se a única fatalidade em quase uma década de operação do X-15. Um lembrete sombrio de que, mesmo com toda a perícia e tecnologia, o espaço não perdoa. A audácia de um homem em um tubo metálico, desafiando as leis da física e a própria morte, ecoa através do tempo, questionando o que realmente significa ser um explorador. O que você faria se, por um segundo de erro, se encontrasse à deriva no vazio, com o destino da humanidade e sua própria vida pendurados por um fio? A história de Walker nos força a refletir sobre a fragilidade da existência e a resiliência do espírito humano diante do desconhecido. O legado do X-15, apesar de suas sombras, é inegável. Ele gerou dados essenciais para os projetos Mercury, Gemini e Apollo, que viriam na sequência,
e suas tecnologias influenciaram diretamente o design do ônibus espacial anos depois. O conceito de uma espaçonave com asas que planava de volta à Terra, por exemplo, veio em parte da experiência com o X-15. Foi nele que os engenheiros testaram pela primeira vez o uso de jatos de controle fora da atmosfera, o RCS, que ajudava a apontar a nave no espaço. Foi nele que ensaiaram diferentes perfis de reentrada atmosférica e compreenderam melhor os efeitos da radiação cósmica em pilotos em grandes altitudes. Era, literalmente, um laboratório para aprender a ir e voltar do espaço. Joe Walker, o homem que encarou a borda do espaço 2 vezes e voltou ileso, faleceu tragicamente 3 anos depois de seus voos históricos, em 1966, num acidente aéreo envolvendo o jato F-104 que ele pilotava e o protótipo supersônico XB-70. Um fim irônico para um homem que havia desafiado o vácuo e a reentrada. E por décadas, ele não foi reconhecido como astronauta, pois era um piloto civil da NASA, e a política da época só reconhecia os astronautas do programa Mercury. Mas a história, por vezes, corrige suas injustiças. Décadas depois, com a linha de Kármán, em 100 km sendo adotada como padrão internacional, o feito de Walker ficou ainda mais claro. Em 2005, ele, junto com outros pilotos do X-15, foi reconhecido póstumamente como astronauta civil pela NASA. Foi tarde, mas foi justo. Um reconhecimento tardio para um pioneiro que, por um acidente, nos mostrou um vislumbre do futuro. Reflita sobre essa jornada e sobre as fronteiras invisíveis que ainda nos aguardam, o que mais se esconde nas entrelinhas da história, esperando para ser desvendado. Se esta imersão nos recantos mais sombrios da exploração espacial despertou sua curiosidade, deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que também se fascinam pelo desconhecido e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações que desafiarão sua percepção da realidade. Não perca essa chance de decolar de novo para o desconhecido.